As cores, elas podem te ajudar muito na sua vida pessoal e também na sua carreira profissional. Quer saber? Vem comigo! Olá, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e agora sua consultora online. E se você não assistiu os vídeos anteriores que eu falo sobre consultoria de imagem, entendendo mais sobre estilos, eu vou deixar aqui linkado para vocês entenderem um pouco mais. Mas hoje o nosso foco é sobre as cores e o que pode ser feito presencial e o que pode ser feito online. Essa é a única etapa que eu priorizo mais o presencial, mas hoje, no final do vídeo, eu vou te trazer algumas dicas aí de como você conseguir valorizar a sua imagem através desses pitacos de cores. E a primeira etapa que eu começo com a minha cliente é o contraste pessoal. Você vai ver aí na tela como que funciona. Esse contraste eu faço a conexão com o cabelo, a pele e os olhos, para você saber quais são as melhores estampas para você e se as cores elas vão ter mais profundidade ou não, ou seja, cores mais intensas ou cores suaves, cores mais opacas, cores mais vibrantes, mas calma que no decorrer desse vídeo você vai entender. E aí, encontrando o seu contraste, sabendo se você é um alto ou um médio ou um baixo contraste, é o primeiro norte que a gente começa essa caminhada da coloração. Na próxima etapa, eu faço o teste da temperatura com a cliente, para saber o que fica melhor, se são as cores quentes ou as cores frias. E o porquê de tudo isso? Porque é como se derretesse você em potinhos e nesses potinhos tivessem as suas cores. Por isso que eu sempre faço comparação. A gente avalia a cor da raiz do cabelo, entendemos a cor da íris, a pele, tudo isso consegue mostrar para mim, como profissional, se a pessoa tem um subtom mais quente ou mais frio. Nisso, se a pessoa tem um subtom mais quente, por exemplo, as cores mais quentes vão combinar mais com ela. Pensa assim, cores quentes são as cores que lembram fogo. Então o amarelo, o laranja, o vermelho são cores que têm muita vibração, que faz com que a nossa emoção se agite. Por isso que quando a gente lembra, por exemplo, de comida, de banner, né, de logo de lugares de comida, as cores são mais vibrantes e são cores mais quentes, exatamente para fazer com que você dê aquela vibração diferente. Já nas cores frias é um pouco mais outra ideia. É uma ideia de calmaria. Então, é a cor que lembra a natureza. O céu azul, o verde da mata, e ele traz essa conexão com um relaxamento. Então, existem pessoas que vão ficar melhores com cores de vibração mais quente e pessoas que vão ficar melhores com aquela calmaria através das cores. Descobrindo a cor, se é temperatura quente ou fria, nós vamos para as estações específicas. E aí vem a pergunta, como é que funciona isso? Há muito tempo atrás, um pintor lá na escola de Bauhaus, ele percebeu que as pessoas, elas pintavam cores, né? Elas faziam as suas pinturas que tinham muita conexão com aquilo que elas eram. Então, na natureza delas. Então, se a pessoa era muito clarinha, tinha um cabelo mais clarinho, um olho mais clarinho, normalmente ela pintava com cores mais claras. Se ela é uma pessoa que tinha mais pigmentação, ela pintava com cores com mais pigmentação. Isso é bem interessante. E aí foi avançando outros estudos e ele percebeu que cada estação, através da pintura dos seus alunos, descrevia, mostrava uma informação diferente. Se a gente lembrar, por exemplo, das estações lá da Europa, porque aqui no Brasil é tudo bem bagunçado, a gente nunca sabe quando é inverno, quando é verão, enfim. Mas lá na Europa é tudo mais certinho. Então quando a gente lembra do outono, a gente pensa em folhas mais amareladas, né, mais amarronzadas. Então ele começou a entender que no outono as cores ela tem aquela vibração mais quente. Aí vem, por exemplo, a primavera, que as cores também são quentes, só que são cores mais vivas, cores mais vibrantes, tem muito mais intensidade nelas. Entramos então na estação de inverno. E se a gente pensar lá na Europa, o que a gente lembra? De neve, aquelas árvores meio pretas, retorcidas. Então a gente faz associação com aquele céu azul bem instalado. E vem o verão. Só que o verão, gente, lembra, eu não tô falando aqui de temperatura do que a gente sente no corpo.
Eu tô falando aqui de visão óptica, daquilo que a gente vê na natureza. E no verão, pensa comigo naquelas ilhas Maldivas, naquelas ilhas assim que são sozinhas e que o céu é um azul bem clarinho, a água é cristalina, meio esverdeada, a gente lembra daqueles flamingos que é meio rosado. Então, o que ele verificou? Que no verão as cores do ambiente também são frias. Então ele subdividiu em temperatura quente, outono e primavera, e as temperaturas frias, o inverno e o verão. Algumas com mais intensidade e outras com menos intensidade. E eu tô explicando isso para vocês exatamente porque é a mesma coisa que eu explico para as minhas clientes. Porque não é só pegar um tecido, jogar na pessoa e falar, olha, você é tal temperatura. Não, ela precisa entender o que isso representa. E aí eles fizeram essa divisão. Depois, numa próxima etapa, eles entenderam que as pessoas elas pintavam com cores que faziam a sua conexão, as temperaturas, né, as estações tinham temperaturas mais específicas, automaticamente foi unindo todas essas informações até chegar na cartela de cores pessoal de cada um. E isso mostra que realmente é como se derretesse a gente e nós virássemos essas cores, porque elas fazem conexão conosco. Só que daí que tá o grande detalhe. Lembra que no começo do vídeo que eu falei sobre cores frias e cores quentes, vocês viram até uma roda de cores? Pois é. Só que as cores, elas podem ter um tom e um subtom. Ai, meu Deus, parece complicado, mas não é não. Quando a gente pensa nas cores quentes, lembra? Eu tenho o amarelo, eu tenho o laranja e eu tenho o vermelho, ok? É um tom. Só que se eu jogar uma pitadinha de azul, uma pitadinha de verde, ele vai ter um leve subtom, ele vai ter uma corzinha de fundo, e é isso que modifica aquela cor. E a mesma coisa são das cores frias. Eu posso pegar, por exemplo, um verde, um roxo, um azul e colocar um fundinho de cores quentes. Aí automaticamente ela tem um tom e um subtom mais quente. A única cor que a gente não consegue transformar em fria é o laranja, porque é uma junção de duas cores muito quentes. Então, as pessoas com cartela de tons frios já não conseguem assim utilizar tanto laranja, exatamente porque é uma cor com muita vibração. E entendendo tudo isso, a gente já fez o contraste pessoal, analisou a temperatura e agora verifica qual é a estação da pessoa, da cliente, que no caso é você. Então a gente vai entrando com esses tecidos para que a pessoa consiga realmente entender o que as cores fazem nela, se tem essa conexão ou se não tem essa conexão. E automaticamente você vai percebendo como as cores elas podem valorizar, deixar você mais jovem, deixar você mais bonita, afina o rosto, suaviza suas manchinhas, a olheira também diminui, aquele olhar de cansaço que normalmente a gente acaba tendo, as cores que são nossa, elas amenizam isso. Parece mágica, mas não é, é você. E entendendo tudo isso, né, conseguindo compreender sobre as cores, e o que é legal é que você pode utilizar isso na maquiagem, nas cores de cabelo, nos acessórios e também nas roupas, principalmente perto do rosto. É claro que tem muita cliente minha que quer colocar já as cores no esmalte, a cor no sapato, e nada de errado com isso. Mas a influência maior principalmente está perto do rosto, o que pode alterar para o bem ou pode de repente ressaltar algumas coisas que a gente não quer. Mas e aí, o que eu posso fazer em casa, Sueli? Essa etapa, especificamente da coloração pessoal, eu só faço presencial, mas existem aí as diquinhas que eu falei para vocês no começo do vídeo. Uma delas é descobrir o seu contraste. Então você vai saber quais são os tipos de estampa que vão ficar melhores em você e se as cores com mais intensidade ou menos intensidade vai te valorizar mais. A segunda é a psicologia das cores. Então conseguir compreender qual é a informação que cada cor traz em cada momento da vida. Eu já falei em um vídeo aqui a respeito um pouquinho disso, mas eu também tenho um e-book, então se você quiser tem o link aqui para compra que eu falo a respeito de todas essas informações de cores.
Outra diquinha também é o desejo de imagem. Então, quando você entende o desejo de imagem, conecta com a psicologia das cores, você já consegue fazer essa tarefinha em casa. Então, é super simples. E também as cores universais, que são aquelas cores mais neutras, né? Que dá pra gente brincar de uma forma mais diversa com todo mundo. Um exemplo disso, por exemplo, é o cinza. É uma cor super universal e neutra. O verde músico também, você consegue brincar com uma outra forma, mesmo sendo quente, mesmo sendo frio. É um colorido, vamos dizer, universal que a gente diz. Mas existem outras cores que dá pra você também aí entender muito mais. Mas é claro que se você quiser mais informação, comenta aqui. E aí, ficou interessado sobre a coloração pessoal? Gostou dessa informação? Se você ainda não assistiu os vídeos de todos os passos da construção de imagem, sobre os estilos universais, assiste. E também eu falei sobre a minha transição de carreira. Eu conto um pouquinho da minha história, daquilo que aconteceu comigo, e são os vídeos anteriores, então não perde não. E para a próxima vai ser uma live. Por isso eu quero que vocês mandem aqui, olha, todas as suas perguntas, porque eu vou responder ao vivo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito e até o próximo vídeo.